Olá, eu sou o pastor Adenelson Botelho e hoje estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem especial para você. É um pequeno tempo, eu gostaria que você ficasse, que é para você receber essa unção dessa palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, tá? Nós estamos ali na rua Clarindo 475, no Vale Verde, é a antiga Amazonas. Estamos em Canaã dos Carajás e eu te convido a estar conosco às sextas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 19h30, culto da família. Eu quero orar pessoalmente por você e pela sua família e declarar grandes vitórias. Quero trazer uma mensagem especial hoje para você, tá? Só para lembrar, nós somos filiados ao Ministério Vinha e Ministérios, e nós estamos aqui ministrando essas palavras, declarando vitória, e é um ministério especial. Nós somos uma igreja em células, inclusive durante a semana tem células, reuniões de células nas casas, e eu te convido a participar. O meu celular está aqui embaixo, você vai ligar, vai procurar onde é que está, sabe, o endereço, que aí nós encontramos o endereço pertinho da sua casa, tá? Peça grande e com coragem. Está aqui, ó, o tema aqui embaixo, peça grande e com coragem. Mas antes eu gostaria de pedir para você em especial, se você tem gostado dessas mensagens, divulgue nos grupos que você faz parte, divulgue para as pessoas, né? Nós estamos ali no YouTube e eu gostaria que você divulgasse, que você se cadastrasse, que você ativasse o sininho, desse o like, que é para o YouTube também ajudar a divulgar a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá, nós somos pessoas especiais o tempo inteiro, se nós entendermos isso pela fé, conforme a palavra de Deus. Então, tome posse dessa palavra hoje para você. Eu vou começar já profetizando sobre a sua vida, tá bom? Então vai lá, Josué 13:1. Há ainda muita terra para ser conquistada. Essa palavra, ela é realmente algo muito especial, uma palavra profética para você. Escute, o Senhor, Ele quer revelar segredos para você tomar posse da sua herança. Não é nem segredo, é revelar a palavra de Deus. Então nós não devemos nos acomodar com aquilo que nós já experimentamos, tá? Porque ainda tem uma parte muito grande da herança na qual nós devemos tomar posse, tá? Muitos de nós já entendemos o Evangelho da Graça e tivemos a revelação sobre o dom da justiça. A Bíblia diz que Jesus Cristo, sem pecado, se fez pecado no nosso lugar para que nós nos tornássemos justiça de Deus, tá? Então, Ele pegou os nossos pecados e nos tornou justos diante de Deus. Já entendemos isso é bom, é maravilhoso, mas ainda há uma parte muito grande da herança a ser conquistada. Há muito mais bênção para você possuir. O livro de Josué nos mostra essa verdade e nos enche de fé. Quando nós estamos entusiasmados, cheios de fé, a coisa muda. As Escrituras declaram que Caleb, aos 85 anos de idade, era para estar um homem lá se arrastando, fraco, sabe? Abre para nós aí, meu assessor, Josué 14:11. Olha o que disse assim, olha. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Josué 14:11, que maravilha! Depois de 40 anos andando no deserto, a força dele não havia diminuído. Ele estava com força, com vontade, com coragem, sabe? Tanto que ele pediu, sabe, a Josué, nós estamos falando de Caleb, ele pediu a Josué o quê? O Monte Hebron, sabe? Eu quero que esse Monte Hebron seja a minha propriedade. Ele tinha 85 anos de idade. O cara tem coragem, porque ele está pedindo um monte para ser a propriedade dele, né? Bruto para lavrar a terra, né? Para fazer o que precisar. E ele está dizendo que está pronto para guerrear do mesmo jeito. Ele ainda disse, eu vou, derroto o inimigo e volto. Eu quero profetizar essa coragem sobre a tua vida, sabe? Tem pessoas que estão aí com 50 e poucos anos, já estão querendo morrer porque diz que não tem mais força. Ei, para com isso. Busque essa força no Senhor, essa vitalidade, sabe? Esse mesmo homem, Caleb, ele teve uma filha chamada Axa. É uma história maravilhosa e ela serve como um tipo de conquista da nossa herança hoje. Eu quero que você me acompanhe sobre isso. Nós sabemos que cada evento na Bíblia ela tem um significado. Meu assessor abre para nós 1 Coríntios 10:11, a versão NTLH. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados a fim de exemplo, a fim de servir de exemplo para os outros. E aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos.
sabe? Portanto, todas as coisas do Antigo Testamento, elas foram escritas para nossa advertência, sabe? Nós temos que olhar para isso. O nome de cada pessoa, de cada cidade, de cada rio, de cada vale, ela tem um significado para nós hoje. Muitos desses tipos representam lições, ensinamentos, correções, até mesmo em várias áreas da nossa vida, sabe? Que Deus quer tratar para nos ajudar a entrar e tomar posse da nossa herança, sabe? Um exemplo de como o significado dos nomes são importantes e de como as histórias antigas no Antigo Testamento são relevantes para nós hoje, nós podemos ver isso na história de Caleb e a sua filha Axa. Vamos abrir agora Josué 15, do 16 ao 19. A Bíblia está dizendo, ó, e disse Caleb, quem ferir a Quiriat-Sefer e a tomar-lhe, lhe darei a minha filha Axa por mulher ou por esposa. Sabe, a Bíblia está colocando aí, tomou, pois, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. Ele cumpriu, né? Então, e sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela se apeou do jumento. Então Caleb lhe disse, que é o que tens? E olha o que acontece. E ela disse, dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Olha só, Caleb, ele prometeu que aquele que derrotasse Quiriat-Sefer, que é uma terra, uma região, e a tomar-se lhe daria sua filha por esposa, né? O nome Quiriat-Sefer, ele tem um significado. Ele significa literalmente cidade do livro. Quiriat, cidade. Sefer significa livro, tá? Então a Bíblia fala que Otniel, ou então Otoniel, pode usar os dois nomes, filho de Kenaz, irmão de Caleb, ele tomou a cidade e então Caleb lhe deu a filha como esposa, que era a promessa dele. Otniel significa leão de Deus e Axa significa tornozelo. Engraçado, né? Leão de Deus casa com alguém que significa tornozelo. Mas sempre que nós falamos de tornozelo ou de pé na palavra, nós nos referimos a possuir a terra como herança. Pois Deus disse em Josué 1,3, projeta para nós. Olha o que ele falou. Ele disse, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Ele dá por herança. Poderoso isso, né? E eu declaro essa palavra sobre a sua vida. Agora vamos ver a mensagem profética nesses nomes. Otniel significa leão de Deus, conforme nós vimos. E nós vemos em Apocalipse 5 a figura do Senhor Jesus sendo o leão da tribo de Judá, que toma um livro. Tá vendo, olha? O leão toma um livro, tendo-o conquistado. E a Bíblia está dizendo, quem é digno de desatar os selos desse livro? Em Apocalipse 5 está escrito que somente o Senhor Jesus foi digno de tomar o livro. E somente ali a Bíblia descreve como o leão da tribo de Judá. A Bíblia diz que mais tarde Josué mudou o nome da cidade para Debir. Aquela cidade foi mudada o nome para Debir. O que significa isso? Oráculos de Deus, ou palavra viva. Escute, isso significa que aquele que conquistar a cidade do livro, a palavra escrita, terá a palavra viva de Deus. Olha só que coisa linda, né? Então escute, só então você poderá falar como que se estivesse anunciando os oráculos de Deus. Literalmente, a cidade do livro tornou-se os oráculos de Deus. Então, a palavra de Deus proferida. Escute, não há como pregar a palavra, não há palavra falada, a menos que nós gastemos um tempo estudando e buscando revelação na palavra escrita. Eu vou destacar algo que foi revelado no versículo através das águas superiores e das águas inferiores. Os nossos filhos, escute, os seus filhos, os meus filhos, nossos filhos, todos são influenciados pela nossa fé. Nós sabemos que Caleb era um homem de fé, sabia, era um homem forte também, corajoso. Sua filha se casou com um homem de fé também, que também era o seu primo. Nós vimos aí nessa sequência da palavra. Axa nasceu durante a peregrinação no deserto. E agora era uma mulher casada. E quando ela era pequena, ela viajava pelo deserto com seu pai.
Caleb, um homem de fé, ele falava sobre a terra que ele tinha visto. Ele era um dos 12 espias, sabe? Ele disse, essa terra é muito boa. Ele falava como era bonito aquele lugar, quão grande eram os cachos de uva que eles pegaram ali, sabe? Dessa maneira, Caleb nutriu a sua filha com amor por sua herança, sabe? E provavelmente naquela reunião também estava o primo com quem ela se casara mais tarde, que é o Otniel, o leão de Deus, né? E nessa época ainda era menino ainda. Então, pela bravura e coragem de Caleb, nós podemos imaginar ele continuando determinando com o poder da palavra, ele dizendo, nós não ficaremos satisfeitos até tomarmos posse de toda a nossa herança. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida hoje. Sabe? Isso com certeza despertou no coração da sua filha o desejo de possuir aquele lugar descrito pelo pai. Surgiu o desejo, e Deus, quando você tem um desejo intenso no seu coração, Ele entrega nas suas mãos essa bênção e essa vitória. Então deseje ardentemente o milagre que você quer, Deus vai te entregar. Da mesma forma, os nossos filhos devem crescer com desejo pelas coisas de Deus. E saber que a sua herança se encontra na palavra de Deus, sabe? Já existe essa herança e eles têm que tomar posse. Nós chegamos agora ao ponto em que Caleb deu a Axa o quê? A terra do sul de Israel. Em Josué 15:19, a expressão terra seca, que isso literalmente é terra do Negueb. Isso é terra do sul de Israel. Uma terra historicamente rica, mas árida, seca. Axa possuía essa terra do sul, mas ela precisava de água. Então ela pediu ao pai que ele desse também nascentes de água, sabe? Que o Senhor Deus nos dê filhos corajosos em sua fé, fortes e ousados em pedir a Deus, assim como Otniel, que foi corajoso em lutar, e Axa, a filha de Caleb, que foi ousada em pedir. Ela pediu ao pai sem medo. Ela não ficou pensando, meu pai já me deu a terra do sul, eu acho que seria demais pedir que ele me desse também outras terras onde a fonte de água, sabe? Eu acho que eu estaria me aproveitando dele pedindo demais, sabe? Axa não se sentiu assim. Escute. Quando você for pedir de Deus também é a mesma coisa. Olha, você é filho, você que confessou Jesus como Salvador, único e pessoal, sabe? Se você fez isso, escute essa palavra para você, sabe? Você já recebeu o espírito de filiação. A Bíblia diz que ele veio para os seus não receberam, mas todos aqueles que o recebem, ele dá o poder de ser chamado filho de Deus. Você é filho de Deus. Agora escute, honre a Deus quando você for pedir. Peça grande, meu irmão. Não fique pedindo coisinhas pequenas, medíocre. O teu pai é rico, é maravilhoso, é dono do ouro e da prata, sabe? Quando você pede pequeno, você não honra a Deus. A fé, ela honra e agrada a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Axa pediu ao seu pai e ele superou as suas expectativas. E eu quero declarar isso sobre a sua vida, sabe? Também que você seja superado as suas expectativas, dando-lhe as nascentes superiores e as inferiores. Estas eram as nascentes que brotavam das montanhas e nascentes que brotavam dos vales, sabe? Ela as recebeu por herança, e nós sabemos que as fontes são uma figura do Espírito Santo. As fontes superiores referem-se ao Espírito Santo que vem sobre você. Isso aponta para a unção que vem sobre você, para uma determinada tarefa, assim como veio sobre Sansão e sobre Gideão. O Espírito Santo desceu sobre eles em um determinado momento para uma determinada obra, e eles tiveram vitória. Abre para nós Juízes 14:6. Olha o que diz. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão, porém nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Poderoso. O verbo apossar em hebraico é traduzido como prosperar, sabe? Vemos isso no Salmo 1:3, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então a palavra hebraica para prosperar é a mesma usada quando o Espírito Santo vem sobre você. Geralmente o Espírito Santo vem sobre você para pregar e para compartilhar a palavra. Então sempre que nós formos pregar a palavra, nós devemos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, para que nós possamos dar a palavra viva. Quando a unção vem sobre você, a palavra que você nunca percebeu que tinha dentro de você, vem à tona, você fala, e você começa a usar ilustrações nas quais nunca havia pensado antes. Sabe por quê?
Porque nesse momento você não está mais operando na sua força natural, mas o Espírito Santo de Deus está ungindo você e lhe dando as palavras na sua boca. Você não premeditou dizer essas coisas, mas elas são proferidas porque o seu Pai te dá para dizer naquele exato momento. Então receba agora essa palavra profética. Abre para nós Atos 6:10. Olha o que diz. Ninguém, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que com fé falava. Poderoso, né? Então ninguém pode resistir, sabe? Essas coisas, são herança, é a nossa herança. Não se contente apenas com as terras do sul. Peça fonte de águas. Se você se sentir árido, peça fonte de água. O Pai te dará fontes superiores e inferiores. As fontes superiores falam da unção do Espírito Santo, conforme eu já mencionei, que vem sobre nós para realizar uma determinada tarefa. E as fontes de baixo nos fala da herança, sabe? Permanente no Espírito Santo em nós. Sabe? Deus nos guia todos os dias para decisões diárias. E a unção do Senhor, que ela continue permanecendo sobre a sua vida para todo sempre. Amém. Canal LPM Canaã. Uma palavra de graça e paz para a sua vida.